Nesse momento eu quero convidar o pequeno Marco Antônio, juntamente com os papais Marcelo e a Carol. Marco Antônio é neto do missionário Donaldo, da Dalvani. O casal chegou aqui há pouco tempo. Pode chegar aqui na frente. Muito bem, está aí ele. É cabeludo ele. Irmãos, a Bíblia fala: herança do Senhor são os filhos. Uma herança é para ser administrada. E o maior manual para administrar uma herança como os filhos está na Bíblia. Em Provérbios capítulo 1, verso 8. Pelo Espírito Santo, Salomão escreveu: filho meu, quer dizer, Marco Antônio, ouve a instrução de Marcelo e não deixes a doutrina de Carol. Não é isso que está ali? Então, quer dizer, filho meu, ouve a instrução do pai e não deixes a doutrina da tua mãe. A nossa oração é que essa criança seja uma bênção na vida desse casal, e você, papai e mamãe, seja uma bênção na vida do pequenino Marco Antônio. Nosso Deus e Pai, agradecemos o Senhor por mais essa herança que veio agora às mãos deste casal, Marcelo e Carol. Que o Senhor os abençoe, capacite-os pelo Teu Espírito a ensinar essa criança no caminho que deve andar. Que o Senhor os abençoe e abençoe os avós, paternos, maternos, que também colaborem para que essa criança seja uma grande bênção na seara do Senhor. Obrigado, Senhor, por essa bênção tão preciosa na vida desse casal. Em nome de Jesus e para a sua glória. Amém. Amém. Marcelo, um abraço. Carol, um abraço. E um beijo no Marco Antônio. Deus abençoe, viu? Amém. Seguro estou, seu poder minha vida mudou. Agora eu sigo meu mestre, pois eu sei que ele tem muito amor. Eu posso confiar em Jesus, meu amigo e protetor. Jesus, eu vou caminhar.
Muito bem. Nós vamos então fazer a leitura do texto da palavra. Convido os irmãos a abrirem a Bíblia, suas Bíblias, no livro de Jó, capítulo 14. Capítulo 14, versículos 1 a 5. Jó, capítulo 14, versos 1 a 5. Uma meditação sobre o que é a vida do mortal. É profundo esse capítulo 14. Ele revela o que somos. O homem nascido de mulher, a palavra homem aqui é generalizada. O homem, a mulher, nascido de mulher, sim. Vive breve tempo, cheio de inquietação. Nasce como a flor e murcha. Foge como a sombra e não permanece. E sobre tal homem abres os olhos e o fazes entrar em juízo contigo? Quem da imundícia poderá tirar coisa pura? Ninguém. Visto que os seus dias estão contados, contigo está o número dos seus meses. Tu, Senhor, ao homem puseste limites, além dos quais, quer dizer, além desses limites, ele não passará. Além desses limites, ele não passará. Que Deus aplique a leitura da sua santa palavra aos nossos corações. Podeis assentar, amados. Jesus Cristo, e isso é inegável. Quem costuma ler, quem vê noticiário, até filmes, é indiscutível. Jesus Cristo é o personagem mais explorado, ou pelo cinema, ou pela literatura, por debates, em tudo que é sentido de mídia, enfim, Jesus Cristo é o personagem mais explorado. Volta e meia, essas revistas semanais como Época, Isto É, Veja, lá vem uma reportagem de capa, Jesus. Agora há pouco tempo foi a Super Interessante, colocou lá Jesus. Outra publicou a infância obscura de Jesus, a adolescência obscura de Jesus. Enfim, Jesus Cristo continua sendo 2000 anos depois um personagem central em qualquer parte que seja da vida. Filmes, vários filmes têm sido lançados, jornais trazendo comentários, enfim, Jesus Cristo é o personagem que mais se fala e que mais se vende em qualquer parte da mídia. Porém, ao mesmo tempo que ele é o mais conhecido para uma visão intelectual, ele é o menos conhecido no seu poder espiritual. Se explora sobre Jesus Cristo vários aspectos da sua vida, mas o aspecto que é mais ignorado por essa própria mídia é exatamente aquele de apresentá-lo, a não ser a própria Bíblia, como a maior fonte de transformação de vidas. Presta atenção, isso a mídia não apresenta. A maior fonte de transformação de vidas, a maior fonte de regeneração de pessoas, a maior fonte de conforto e consolação no sentido da dor,
na hora da dor, e a maior fonte que dá sentido à existência humana. Querem ver uma coisa? O que seria da tua vida, da minha vida sem Jesus? Nada. Semeríamos aquilo que Jó fala aqui, é como uma flor, brota, daqui a pouco murcha e passa. Uma vida com Jesus Cristo há sentido, faz sentido, dá sentido. Há pouco tempo eu li, foi interessante, dois amigos, sendo que um era intelectual demais a respeito do cristianismo, ele tinha uma visão muito humana do cristianismo, e o outro era um crente. E como sempre, os assuntos caminhavam para a religião. Aí esse que tinha uma visão humana, e uma visão humana coloca Cristo no patamar de qualquer homem. Uma visão humana não tem Cristo como um ser divino, só um homem, um profeta, um bom rabi. Então esse que tinha uma visão humana de Jesus, disse para o outro que era crente: olha, por uma hipótese, quando você morrer, e realmente tudo isso que você defende a respeito de Jesus, do céu, da vida eterna, se isso daí foi apenas uma história, aí o que é crente olhou para ele e disse assim: não, vamos inverter a pergunta. Você acredita nele como um humano? Você acredita que não há um inferno? Você acredita que não há um lugar de juízo? E se por um acaso, quando você morrer, for verdade? Eu, pelo menos, vivi crendo no céu, estarei no céu. E você vai para onde? O outro quietou. Irmãos, a maior fonte de transformação de vida, e é aqui que eu quero falar, a maior fonte de consolo que dá sentido à nossa vida é Jesus Cristo. Nós não temos aquela pergunta que ele fez: quem vocês dizem que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho de Deus, disse Pedro. E depois, mais adiante, quando Jesus deu aquela mensagem dura, que disse: quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não vai ter parte comigo, o pessoal, começou a cair fora, porque cada um tinha o seu reino aqui embaixo. Então quem tem o reino aqui embaixo vai caindo fora, não consegue ficar. Ficam aqueles que querem comer e querem beber o sangue de Cristo, dentro de uma linguagem espiritual: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Foi o que Cristo disse. Quando ele olhou para trás, cadê a multidão? Olha, cada um começou a ir embora, só ficaram os discípulos. Aí ele fez aquela célebre pergunta: e vós, quereis me deixar também? Qual foi a resposta de Pedro? Senhor, para quem nós vamos, meu Pai? Para quem nós iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Então, queridos irmãos, na hora da morte, isso aqui é uma pesquisa assim que eu peguei, dados, gente, teólogos, homens de Deus escreveram isso, mas é uma grande verdade. Olha, na hora da morte, milhões de pessoas chamam por ele, citam o nome dele. Ninguém cita Buda, ninguém chama o Papa, ninguém cita Dalai Lama, ninguém cita Karl Marx, ninguém cita esses filósofos e religiosos, não. Na última hora, quando se entra nos estertores da morte, milhões, ai Jesus! Mas é um clamor, não de arrependimento, não pedindo como pediu o ladrão da cruz, reconhecido, arrependido do pecado. É um clamor de desespero, e nessa hora, ó Marx, ó Papa, ó Dalai Lama, como é o Kardec? Ai Kardec, ai Chico Xavier, não,
nessa hora é Jesus, Jesus. E outros tantos morrem com uma paz que só o Espírito Santo dá nessa hora. Serenos, morrem atravessando com Jesus o vale da sombra da morte. Lembram-se de Davi? Ainda que eu atravesse o vale da sombra da morte, não haverá medo, porque tu vais estar comigo ali. Então, queridos irmãos, é este Deus encarnado, e eu quero nessa manhã meditar sobre esses dois aspectos. É esse Deus encarnado, esse Deus que por amor a nós se fez homem e veio habitar entre nós, que eu quero nessa manhã meditar sobre dois aspectos da visão que nós temos além do limite. Note aí em Jó, veja, eu li o trecho aí, note o que nós somos. No capítulo 14, primeiro, a nossa vida é breve, ela é curta demais, gente, é curta. A nossa vida é passageira. Então no versículo 1 já diz, olha, vive pouco tempo e cheio de preocupação. Quem é que não tem preocupação nesse mundo, gente? É preocupação com pai, é preocupação com mãe, é preocupação com filho, é preocupação financeira, é preocupação com doença, é preocupação com tudo quanto é ordem de problema. Está aqui a verdade, o homem é isso aqui, pouco tempo de vida e cheio de pepino, cheio de preocupação. Então a nossa vida é passageira. Segundo lugar, dentro desse escrito de Jó, no verso 1 e 2, nós lemos isso, uma vida breve. Agora veja no verso 4, uma declaração: quem da imundícia pode tirar coisa pura? Ninguém, somos pecadores. Somos pecadores. Nós já nascemos imundos. Nós já nascemos, o que Paulo fala lá em Efésios? Mortos nos nossos delitos e em pecados. Davi disse, em pecado me concebeu minha mãe. Já nasci em pecado, a semente de Adão nasce em nós. Então somos pecadores. E finalmente, vida breve. Vida breve é o que Jó está dizendo aqui. Somos pecadores. E no verso 5, somos limitados em nosso viver. Limitados como? Uma duração de anos. E também limitados aqui, ó. Limitados na mente. Nós não alcançamos muita coisa. A nossa visão é muito limitada para as coisas aqui de baixo. Então eu quero nessa manhã exatamente mostrar isso, que esse Cristo maravilhoso nos dá uma visão além. Olha, preste atenção, uma visão além desse limite aí. O homem é limitado, mas pelo Espírito, por Jesus Cristo e sua santa palavra, nós temos uma visão além do nosso limite. É interessante, em Eclesiastes capítulo 7, versículo 1, Salomão diz, melhor é a boa fama do que o perfume precioso, e o dia da morte é melhor que o dia do nascimento. Como assim? Ora, Salomão, como é que o dia da morte é melhor que o dia do nascimento? Já imaginou quando nasce uma criança, aquela alegria, apresentamos o neném aqui hoje, ou então todo mundo prepara enxovalzinho, chá de bebê, aquela alegria, vai chegar o neném, mas Salomão está dizendo que o dia da morte é melhor que esse dia. É pelo dia da morte a gente fica a ver o que é um dia da morte, se fala num velório. Agora veja que a Bíblia completa isso. Por que o dia da morte, na visão de Salomão, era melhor que o dia do nascimento? Agora você pula lá para o Salmo, volta para o Salmo 16, versículo 15, explica isso. Por que o dia da morte, não é para todo mundo não, para uma minoria. Por que o dia da morte é melhor que o dia do nascimento? Olha o que diz aqui, coincidisse? A resposta está aqui, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Entenderam? A morte do crente é mais preciosa que o dia do nascimento, porque ele vai estar agora para sempre num lugar, que é o que nós vamos falar aqui agora, um lugar que extrapola a nossa limitação. Então, o que há além do limite? O que Cristo nos mostra? O que a palavra nos mostra? Então, primeiro,
Vamos lá para João 16, verso 20. João 16, verso 20. Em verdade vos digo que chorareis. Irmãos, eu queria fazer uma pergunta aqui. Quem aqui nunca chorou? Não existe, né? Nós já choramos. Também choramos de alegria. Mas olha, nós choramos muito mais de dor, de lutas, de problemas, sofrimento. Em verdade vos digo que chorareis e vos lamentareis. O mundo se alegrará. Não parece que o mundo está se alegrando? Eu estou vendo essa miséria aí de festival de inverno, alegria para cá, alegria para lá, tudo forçado. Tudo forçado. Aí me lembro de Salomão, vaidade de vaidade, tudo é vaidade, correr atrás do vento. Quanta gente se perdendo, se corrompendo, acabando com vida por causa dessas misérias, da alegria do mundo, a alegria do mundo. Vós ficareis triste, mas olha como termina o versículo. Vós ficareis tristes. E olha, irmãos, a nossa alegria espiritual é interna, mas o que a gente está vendo no mundo entristece, e muito. Mas olha o que ele diz aqui, aí tem um bendito mais. Vós ficareis tristes, vírgula. Aí entra um bendito mais. Mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A tristeza vossa aqui se converterá em alegria. Irmão, por que em alegria? Olha, é tanta coisa maravilhosa que a Bíblia nos fala, mas eu quero resumir. Primeiro, irmãos, por que essa alegria? Note que em Mateus capítulo 17, versículos de 1 a 4, nós temos ali um quadro interessante. Veja como a alegria do céu, ela rouba, não é que ela rouba, ela ofusca, ela tira o nosso contato com as coisas aqui de baixo. Quando o céu se revela para o crente, parece que é um corte no cordão umbilical com as coisas aqui de baixo. Querem ver que coisa interessante? Eu já preguei sobre isso, é uma passagem linda para mim, aqui em Mateus capítulo 17. Mateus 17, versículos de 1 a 4. Então, em primeiro lugar, Jesus nos fala de uma vida sem a dor do sofrimento. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Agora, notem aqui, em Mateus 17, diz assim, 6 dias depois. Por que 6 dias depois? Porque 6 dias atrás, Jesus tinha dito, em verdade vos digo que alguns que daqui estão, não morrerão sem que tenham visto ver o reino, a glória de Deus. E realmente, 6 dias depois, Pedro, Tiago e João viram o céu descer em cima daquela montanha. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos seus irmãos Tiago e João e os levou, em particular, a um alto monte. Foi transfigurado diante deles. Preste atenção aqui, irmãos, olha a expressão de Mateus. O seu rosto resplandecia como o sol. Que coisa! Por isso é que no Apocalipse está escrito que no céu não vai ter lua nem sol. Lá será uma eterna luz que será emitida pela glória do Cordeiro, a luz de Jesus Cristo. Olha só, uma luz que resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Para pensar nesse quadro. Num alto monte, está lá os 3 discípulos e ele, de repente, o rosto dele brilha como um sol. A roupa dele, de uma hora para outra, se transforma, branca como uma luz. Os 3 estavam ali, ó, Pedro, Tiago e João. Aí aparece um de cada lado de Jesus Cristo, Moisés e Elias. Aí o Pedro não aguentou.
Pedro não aguentou. Eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com Jesus. Muita gente diz, o que será que eles conversavam? Talvez sobre a crucificação, logo à frente, e depois a ressurreição gloriosa. Agora vejam só. Então disse Pedro a Jesus, olha, é isso que eu digo, olha só, saiu da vida real. Ali Pedro saiu da realidade, ali ele saiu do mundo terreal. Foi uma visão tão maravilhosa, tão maravilhosa, tão maravilhosa, que ele cortou logo. Olha a mente dele, o que ele estava falando aqui. Então disse Pedro a Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui. Olha, no alto de uma montanha, foi um pedacinho do céu que desceu ali. Senhor, bom é estarmos aqui. Olha, se o Senhor quiser, farei 3 tendas. Uma tua, outra para Moisés e outra para Elias. E a gente nem precisa, a gente pode ficar por aqui mesmo. Na mente dele, não desceria mais dali. Na mente dele, ele ficaria ali para sempre. Ele não desceria mais dali, não precisava nem entender. O que ele queria era ficar vendo aquilo. Entende? Quando a manifestação da glória de Deus acontece, nós cortamos. É cortado o cordão umbilical com a terra. Pedro era um homem casado, tinha família. Nessa hora cortou tudo. É bom ficar aqui, é bom não sair daqui. Para que sair? Para que descer? Isso aqui é maravilhoso. Isso aqui eu não consigo nem descrever. Vamos fazer as cabanas aqui, uma é tua, uma de Moisés, outra é ali. Nós vamos ficar aqui, queremos ver isso aí, queremos participar disso. A alegria de Pedro foi tanta que para ele bastava ficar ali no alto daquela montanha. Perdeu completamente o contato com o que se passa aqui embaixo. Então é uma vida sem sofrimento, uma vida cheia da alegria que Davi disse, na presença do Senhor, há abundância de alegria. Irmãos, ali é uma vida sem a dor do sofrimento. Nós não vamos lembrar de nada da miséria que aconteceu aqui embaixo, nada. Porque primeiro, a Bíblia diz que lá essas coisas não mais existirão. Jesus lá fez tudo novo. Olha, é um lugar de real descanso. Mas o que você pensa por descanso? Ficar deitado numa cama descansando? Não. O descanso é um estado de alma. Querem ver uma coisa? Eu estou cansado à beça. Estou cansado à beça e vocês também estão. Olha, você liga para ver um jornal, misericórdia. Eu estou cansado, gente. Eu já cansei. Você pega uma revista para ler, é filho matando pai, matando mãe, matando família. É tanta desgraça, tanta desgraça, cansa, vai cansando. Nós vivemos cansados de tanta injustiça. Sabe qual é a maior injustiça? Principalmente em termos nossos aqui, uma grande injustiça. Primeiro, a espiritual. Essa humanidade brincar com as coisas sagradas. E segundo, como é que a gente vê tanta miséria, onde há tanta riqueza, tanta injustiça? Eu às vezes vejo como viu aquele homem, o homem morreu na calçada, acho que foi lá no Rio de Janeiro, o repórter pedindo, por favor, manda aqui uma ambulância. Aí falaram com o médico, olha, eu não posso mandar, eu não tenho ambulância aqui, sabe, eu não culpei aquele médico não. O médico abriu a boca, ele como quem disse, se eu tivesse ambulância eu já tinha mandado, eu não tenho ambulância para mandar. O que o senhor quer que eu faça? Eu não posso. É o descaso pela vida humana. Tudo isso vai cansando a gente, vai cansando. Cansados da inversão dos valores, os valores estão todos invertidos, gente. Tudo invertido.
aquilo que é preceito, que é certo, o que é um fundamento, o que é um marco, isso é chutado, isso é desprezado. Chutado o marco da igreja, chutado o marco da família, chutado o marco de uma relação pura, certa entre um homem e uma mulher, chutado. Agora é selinho de homem com homem, onde nós vamos parar? Estou cansado disso. Aquele jogador de futebol pegou a menina do restaurante, dá um beijo na boca, virou fama. Teve um programa de televisão que gastou a metade do programa só para comentar o beijo de um jogador no dono de um restaurante. E depois, num jornal lá, eu peguei o restaurante falando, não, eu sou homem, ele também é homem, eu tenho filhos. Eu falei, misericórdia, tem filhos e ainda faz uma coisa dessa? Estão empurrando valores do inferno para solapar a família e a moral e a vida espiritual. Mas nós não abrimos mão. Não abrimos mão. Condenamos o que Deus abomina, mas que estamos cansados, estamos cansados. Mas o Senhor diz lá em Isaías capítulo 57, verso 2, porque eles, nós, os salvos, entrarão no meu descanso. Entrarão no meu descanso, aqueles que foram lavados pelo sangue dele. Aí a gente lembra de Jerusalém, né, filhinha? Dona Nina? Irei abraçar o meu mestre Jesus. Entrarão no meu descanso. Estamos cansados de ver tanto sofrimento. Estamos cansados de tanta violência, estamos cansados de tanta corrupção, estamos cansados da impunidade. Sabe que hoje o comerciante, ele para vender, ele tem que ficar preso do lado de dentro. O freguês fica do lado de fora e compra através das grades. Eu nunca pensei que eu ia ver isso na minha vida, gente, nunca pensei. No meu tempo, o padeiro e o leiteiro deixava o pão na porta da rua. Nós acordávamos de manhã, abríamos, pegava o pão e o leite. De tarde, colocávamos o leite vazio na porta de casa, na calçada. Ninguém pegava. Tenta fazer isso hoje. Leva até o portão. Vai portão, vai tudo. E estou também muito cansado do desregramento moral do ser humano. Os irmãos lembram que teve uma mensagem que eu preguei aqui e falei, tem um país na Europa que a Secretaria de Saúde, acho que foi a Secretaria de Saúde, aprovou o sexo entre seres humanos e animais. Lembram? Tem algum tempo eu falei isso aqui. E falei isso domingo passado lá na igreja, no Templo Batista. Eu recebi um e-mail aqui, não sei se foi o Igor que me mandou. Eu recebi um e-mail da Nova Onda. Aliás, quem viu aquele vídeo da doutora Damares, aquela mulher que é assessora do Senado e consultora da Missão Novas Tribos do Brasil, sabe o que eu estou falando. Eu recebi um e-mail. A nova onda agora, zoossexualismo. Zoo vem de animais. Sexualismo. Fizeram um desenho, não era foto, era um desenho e colocaram na internet, o site. Estava lá uma mulher beijando um cachorro e uma outra beijando um gato. E sabe o que está... Isso aqui, eu não estou fazendo sensacionalismo não, gente. Eu estou fazendo o quanto isso nos cansa. O quanto isso
realmente começa a desligar a gente daqui e querer que Jesus Cristo volte logo. Estava escrito embaixo: agora o amor mais puro é entre os homens e os animais. Aí você lê, você fica cansado. Mas, meus queridos irmãos, aí eu penso: entrarão no meu descanso. Aí eu penso no que Jesus fala além do meu limite. Ele diz: no céu é um lugar de permanente alegria. Não precisa, vocês sabem de cor aí, mas olha, vamos pausadamente ver. João 14, de 1 a 3. Não se turbe o vosso. O que é turbar? Não se angustie. Não fique agitado o vosso coração, não fique turbado o vosso coração. Credes no Senhor, credes em mim. Aí ele diz: na minha casa há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito: vou preparar lugar para vocês, para que onde eu estiver, vocês estejam comigo. Oh, irmãos, já imaginou? A alegria do céu é isso, é onde ele está com ele. Jesus é o céu, Jesus é a alegria do céu. Jesus é o que nos motiva a vida aqui embaixo. Jesus é que nos dá suporte para aguentar essas misérias que a gente tem aguentado. Ah, se não fosse Jesus, eu já não sei nem se eu estaria vivo. Não sei nem se eu estaria vivo. Basta dizer onde eu vivi quando eu era menino. Eu vivi num lugar lá no bairro onde a maconha se proliferou. Foi o bairro da cidade de Santos onde a maconha proliferou. Boa parte dos meus colegas lá eram maconheiros. E eu, um moleque no meio. Mas lá dentro tinha, sabe? Mesmo moleque lá dentro já tinha aquilo. Temor do Senhor, o homem se desvia do mal. Então Jesus fala que no céu é um lugar de permanente alegria. Veja a afirmativa maravilhosa de Davi aqui no Salmo. Olha que coisa linda. Salmo 16, o verso 11. Salmo 16, verso 11. Tu me farás ver o caminho da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra, quer dizer, a tua mão direita, delícias perpetuamente. Perpetuamente. Não há sofrimento, alegrias perpétuas. E aqui Salomão fala que um dia a gente vai rir, um dia a gente vai chorar, outro dia a gente vai chorar mais, um dia vai chorar menos, vai rir um pouquinho. Aqui, gente, aqui o aguilhão da morte, a decepção, a tristeza, o sofrimento, consequência do mal que entrou no mundo, o pecado. Jesus fala que no céu não, no céu é plenitude de alegria e há delícias perpétuas. A grande alegria no céu, meu querido irmão, é que você e eu vamos andar e viver eternamente contemplando Jesus, como diz a mocidade, né? A juventude fala, tete a tete, face a face, olho no olho, olhando Ele, olhando aquele Deus que se fez carne e veio habitar entre nós. Essa é a alegria que nos aguarda. E finalmente, primeiro a visão, a visão de uma vida sem a dor do sofrimento. E agora, uma pequena visão da vida celestial. Em Hebreus capítulo 11, vamos lá, Hebreus capítulo 11, verso 4. Hebreus capítulo 11, verso 4, tem uma expressão referente a Abel, a gente sabe do que se trata, mas por meio depois de morto pode-se falar de diversas maneiras. 11:4, pela fé
Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, Abel ainda fala. Irmãos, eu fiquei pensando, depois de morto ainda fala. Me permitam uma pergunta aqui para vocês. Eu vou levantar minha mão porque eu tenho. Quantos de vocês têm queridos que partiram aqui e você sabe pela vida que levaram, que estão lá em cima? Levante a mão. Quantos de vocês têm? Olha aí, ó. A vida que levaram deixou claro, estão lá em cima. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Estão lá em cima. O que eles poderiam nos falar hoje? A Bíblia diz que o sangue de Abel fala. Então vamos tirar aqui o nome Abel. O que esses queridos poderiam estar nos falando hoje? Qual é a mensagem que eles nos mandariam de lá, além do nosso alcance, além do nosso limite? Jó fala que nós temos um limite aqui embaixo. Mas para as coisas do alto nós somos limitados, gente. Jesus mesmo disse a Pedro: o que eu faço agora tu não sabes, vai saber depois, mas agora não. E lá em Deuteronômio 29, ou 28, 28? 29, 29. O que eu revelei é para conhecimento do homem, o que eu não revelei é meu. Então, queridos, uma visão. A primeira visão. Pense no seu querido que está lá em cima. Pense no seu querido que está lá em cima. Pai, mãe, queridos seus que partiram. Pense neles. A vida que levaram. Então vamos ver o que eles nos diriam hoje. O que eles estariam mandando dizer de lá. 1 Coríntios. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, verso 12. Paulo está dizendo: porque agora vemos como um espelho. Naquele tempo o espelho não é que nem hoje não. Aquele espelho que você se vê hoje. Não, o espelho antigamente era diferente. Não era uma visão muito nítida. Porque agora vemos como um espelho obscuramente. Não era aquela visão que nós temos hoje no espelho normal. Então, olha aqui que lindo, veremos face a face. Hoje é como um espelho. Uma coisa é você ver pelo espelho, a outra coisa é você estar vendo sem o espelho. Então veremos face a face. Agora eu conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Queridos irmãos, em 1 João 3,2, para completar o que Paulo está falando aqui, primeira epístola de João 3, verso 2, temos: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou, agora somos filhos, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Nós somos filhos, sim, comprados pelo sangue de Cristo, mas ainda não é manifestado o que nós vamos ser, que ainda é um espelho, que não dá para ver bem. Mas Cristo nos dá uma visão além desse limite. Olha só, sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, Cristo, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Oh, irmãos, sabe por que você vai ver? Sabe por que você vai ver como Ele é? Esse corpinho que você tem aí, esse aqui, esse não pode ver Jesus como Ele é. Ele é perfeito, não cometeu pecado, Ele é santo. Como é que essa carcaça de Adão aqui vai olhar para quem não cometeu pecado? Eu me lembro que uma vez, já falei isso aqui, eu tive uma fase difícil na minha vida, difícil. E quando Deus quer nos consolar, Ele até permite um sonho que seja um consolo. E naquele sonho eu sonhei com Jesus, só que eu não via Ele, só via daqui para baixo. Daqui para cima eu não podia ver. Mas aquilo foi o suficiente. Olha, eu me lembro bem disso. Naquele tempo eu morava lá na casa que era de José Hilda, como é o nome daquela rua? Genésio Porto.
Eu morava lá, estava passando uma fase difícil no meu ministério, na minha vida. Aí tive aquele sonho. Aí acordei, era madrugada. O dia ainda ia amanhecer. Mas olha, foi uma coisa tão linda, que eu me lembro que eu dizia assim: não, Senhor, não deixa eu acordar, não quero acordar, meu pai está tão gostoso, deixa eu ficar vendo, não. E eu me dei conta que eu fui levantando, caminhei para a janela, aquela sensação de que eu não queria mais ficar ali. Aí foi voltando, aí comecei a ver o sol nascer. Aí me lembrei, calma, sobre vós nascerá o sol da justiça. Um sonho, nada mais que um sonho, mas que para o momento que eu estava passando, foi um consolo. Agora, vai ser diferente o dia que ele se manifestar e eu estiver com ele, porque carne e sangue não herdam o reino de Deus. Nós vamos ter um corpo diferente. Aqui é um mistério, como vai funcionar não sei, mas eu só sei que no céu não vai ter criança, não tem velhice. O primeiro Adão foi formado com uma faixa etária, digamos, de 30 anos. E por que o senhor fala isso? Não tenho base bíblica? Não. Falo isso baseado em que Cristo começou o ministério com 30 anos. Adão foi criado da terra. 30 anos é o esplendor da mocidade. A melhor fase da mocidade é quando chega aos 30 anos. Então passa-nos a ideia de que no céu não tem criança, porque não pode ter crescimento, o pecado não faz crescer, só é o pecado que faz a pessoa envelhecer. Então lá seremos jovens. Não há velhice no céu. Velhice é resultado de pecado. Jesus disse: serão igual aos anjos. Anjo fica velho? Anjo é nenê? Seremos iguais aos anjos. Agora nós vamos ter um corpo tão maravilhoso, que por incrível que pareça, não pode ser sangue. Diz que carne e sangue não herdam. É um corpo que Paulo fala: se esse tabernáculo se desfizer, calma, alegre-se, porque nós temos da parte de Deus um outro tabernáculo, um outro corpo, feito pelas mãos dele, eterno, no céu. É uma matéria que não vai se corromper, é uma matéria que não sofre, é uma matéria que não tem dor, é uma matéria que não adoece, é um corpo que não adoece, é um corpo que vai ter a capacidade de se deslocar muito mais rápido do que a luz. Um anjo está aqui, num abrir e fechar de olhos, ele aparece em outro país, lá no Oriente. Nós vamos voar. Irmãos, é lindo. Jesus fala que no céu nós teremos um novo corpo e vamos vê-lo como ele é. Aí sim, porque o corpo que eu tenho não tem mais a semente de Adão. Aquele corpo celestial não vai ter a semente de Adão. Aí eu vou poder olhar para ele. Aí vamos poder abraçá-lo. Se é que existe esse sentimento lá, não sei, estou humanizando, mas a nossa maior prova de um afeto aqui, de uma comunhão, é um abraço, né? Você num abraço diz muita coisa. Às vezes o abraço fala tanta coisa. Abraçar. E eu repito, não sei se pode se beijar no céu ou não, mas era uma coisa que eu faria questão de beijar. Aqueles escravos, isso vai estar lá. Isso há de lembrar o porquê que eu estou lá, o porquê que os irmãos estão lá. Queridos, depois de morto eles falam. João 13, 1 Coríntios 13, 12, 1 João 3, 2 está dizendo o seguinte: seu querido que está lá, ó, sua mãezinha, seu pai, filho, seus queridos que estão lá em cima, seu avô, sua avó, já partiram. Ele está dizendo isso. Oh, vocês nem imaginam, eu estou contemplando a face dele aqui, ó. Estou contemplando a face dele. Não estou sentindo uma dorzinha. Só estou vendo essa coisa tão gloriosa.
Ai, como é bom ficar aqui. Está dizendo isso. Depois de morto está falando isso. Há uma outra coisa que falam depois de morto. Aqui com Jesus, incomparavelmente melhor. Estão falando aquilo que Jesus revelou na palavra. Em Filipenses 1:23, Paulo fala: desejo partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente. Irmãos, creio, é isso daí que ainda motiva mais nós amarmos a nossa vida, porque quem tem isso no coração, quem tem isso fixado no seu coração, tem alegria por essa vida que Deus nos deu. O crente foi feito para amar a vida. A vida é um dom que Deus nos deu. Agora, você já imaginou pegar esse dom que você recebeu de Cristo, que é a nossa vida aqui embaixo, e viver a nossa vida aqui embaixo, pensando na vida lá de cima? Você vai viver a vida aqui embaixo muito melhor, ó. Você vai valorizar mais a sua vida, você vai se alegrar mais na sua vida, e vai ter mais força do alto para saltar as muralhas. Alguém está dizendo lá: olha, não tenho mais dor, nem choro, nem pranto. Aqui não se pode chorar, porque não se tem como chorar. Aqui é delícias perpetuamente. Apocalipse 21:4. Além da nossa limite, mas a Bíblia revela. Apocalipse 21:4. E Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não é algumas não, hein? Toda lágrima. Não haverá mais pranto, sofrimento, luto, dor, porque estas coisas, ó, passaram, e lá tudo é novo. E finalmente, estão dizendo de lá, além da nossa limitação, eu tenho um novo corpo perfeito. E por causa desse novo corpo perfeito, eu posso contemplar a sua glória. Estou aqui contemplando a glória dele. Irmãos, quando Deus revelou um pouquinho dessa glória no Monte Sinai, naquela sarça que ardia e não se consumia, a Bíblia diz que o Moisés começou a tremer. Está escrito em Bíblia. E tão terrível era a Moisés que Moisés tremia. O Daniel, quando foi confrontado com essa glória, a Bíblia diz que os seus lombos se relaxaram e ele, ó, pum, caiu desmaiado. Mas lá nós vamos ter um corpo que vamos conviver com essa glória indizível, inenarrável. O apóstolo Paulo, quando viu um pedacinho, uma nesga, o que Paulo viu foi uma nesga do céu. Sabe o que ele disse? Eu vi e ouvi coisas inefáveis que não é lícito falar ao homem. Por que não é lícito, Paulo? Porque ninguém vai entender. Ninguém vai entender. Até ele estava com dificuldade de querer expressar o que viu e não conseguia. Ele então usou a palavra inefável. Quer dizer, olha, eu vi uma coisa tão linda, eu ouvi uma coisa tão linda, tão linda, tão linda e tão linda, que não dá para falar. Inefável é isso. Você quer falar, às vezes você tem num lugar bonito, você viu uma coisa bonita, e você quer passar para os outros essa experiência que você viu, olha, mas o lugar é tão lindo, aí você quer descrever, mas não consegue descrever realmente como é a realidade. Então você apela para o inefável, olha, é um lugar inefável. 2 Coríntios capítulo 5, verso 1. Ah, se essa casa terrestre se desfizer, eu tenho da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus, para contemplar essas coisas, que Paulo ainda na sua casinha de barro, só viu uma nesga, não podia ver o resto. O céu é um lugar sem pecado. Presta atenção nisso, para concluir. O céu é um lugar sem pecado, reservado a um povo. Olha aí, é um lugar sem pecado, reservado a um povo que vive fugindo do pecado, por Jesus Cristo. Lavado, purificado pelo pecado, dos seus pecados por Cristo.
Esse é um bendito purgatório. Esse é o bendito purgatório que tem na Bíblia. O sangue de Jesus Cristo nos purga de quê? De alguns pecados? Todo pecado. Esse é o purgatório. O sangue de Cristo nos purga de todo pecado. Agora, enquanto estivermos nesse tabernáculo, sofremos, gememos, temos nossas lutas, nossas limitações. Às vezes vem pensamento à nossa mente que nós são indesejáveis, nós não queremos pensar determinadas coisas, mas aquilo vem, são os dardos inflamados do maligno. Mas não importa, nem esses dardos miseráveis, malignos, vão nos separar do amor de Jesus Cristo. Porque Ele ama o irmão, Ele aceitou a irmã, Ele ama o irmão, aceitou o irmão, aceitou a irmã, como me aceitou, como nós somos. E agora o seu Espírito vai trabalhando a cada dia, para que possamos crescer à medida desse varão perfeito. Um salvo ama a vida. Um salvo ama a vida. O salvo não intenta contra a vida, não. Vejam que Paulo diz aqui, Paulo fala lá em 1 Coríntios, logo no início ele diz assim: tribulações me vieram que eu cheguei até desesperar da vida. Crente pode se desesperar da vida por conta de determinado peso dos problemas, mas Deus, na sua fidelidade, não deixa vir sobre o crente coisa que ele não possa suportar. Em vindo esse peso, o que diz a Bíblia? Ele dará o escape. Por isso, irmão, nós amamos a vida aqui embaixo. Se há um povo que pode viver bem aqui embaixo, é o crente. Sabe por quê? Eu nunca me esqueço de um médico que disse para a sua igreja só prepara as pessoas para morrer. Falei, realmente. Porque quando elas estão preparadas para morrer, é que elas estão bem preparadas para viver. Elas estão bem preparadas para viver. Preparadas para morrer, bem preparadas para viver. Queridos irmãos, um salvo ama a vida, vive como um cidadão do céu, e é o salvo que revela na terra. Agora a pergunta é essa: nós estamos revelando isso aqui, ó? É o salvo que revela aqui embaixo um pedacinho do que é o ambiente do céu. Compete ao salvo revelar na sua vida aqui embaixo o que é um pouco da vida lá em cima. Afinal, Paulo diz que nós somos o quê? Embaixadores de Cristo e cidadãos da pátria celestial. Que Deus nos abençoe. Amém. Senhor Deus e Pai, agradecemos-te pela realidade do céu. Agradecemos-te, Senhor, por essas promessas maravilhosas, que Jesus Cristo veio ao mundo, pagou o preço e nos tornou cidadão da pátria celestial. Realmente, pecado não pode entrar no céu, mas a Bíblia fala que aqueles que foram lavados e redimidos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo terão acesso à eternidade e viverão com Ele para todo sempre. Abençoa, Senhor, os trabalhos da tarde, o culto à noite, que seja uma noite também de decisão. Teus servos que estão viajando, os jovens, pastor Vítor e a Andréia, guarda-nos a todos nós, leva-nos em paz para os nossos lares, Senhor, e nos ajude a vivermos cada vez mais deixando claro a nossa cidadania da pátria celestial. Em nome de Jesus e para a sua glória. Amém.